Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo então nós vamos falar sobre o dimensionamento de redes de distribuição, né? Primeira coisa que é o dimensionamento da vazão de projeto, né, que deve se considerar os coeficientes K1 e K2, né? E aí depois a gente tem que ficar atentos, né, às vazões de distribuição em marcha, considerando que a gente vai ter essa vazão total aí para uma determinada região, né? Mas aí essa vazão aí ela vai ser dividida em vários pedaços, né, em função da área que é atendida. Então, em um dado pedaço aí vocês vão ter que ter uma vazão relativa, e aí a questão é como você fazer essa distribuição dessa vazão de projeto, né? Seja ela relativa à extensão da rede ou relativa à área então coberta então pela rede de distribuição. Então aí no caso vamos fazer o que é a vazão de projeto dividido pela extensão total da rede ou pela área atendida. E aí para as vazões de cada trecho vocês vão fazer o que, né? Pegar o trecho, o comprimento do trecho da rede, né? No caso aqui de extensão da rede, e no caso de área, então a área atendida então pelo trecho da rede que passa, né? O dimensionamento de redes ela segue uma NBR, né, a 12218, né, que estabelece então o que? As pressões mínimas e máximas na rede. E aí também velocidades mínimas e máximas e diâmetro mínimo para a rede de distribuição. Em relação às pressões, né, pressão máxima, estática máxima, deve ser em 50 MCA para terreno acidentado. Função aí da resistência das tubulações e controle de perda de água, né? Isso. E aí a dinâmica lá mínima então deve ser 10 MCA, né? Assegurando aí, né, que assim, esse valor mínimo de 10 MCA, né, sendo estabelecido para que você se assegure, né, que se alcance a altura dos reservatórios domiciliares, né, de pelo menos uma casa de 2 andares, um sobrado, né? Aí na rede de distribuição, né, você vai dividir essa rede em zonas de pressão, em zonas então de alta, média e baixa, né? E aí sempre que possível, né, apesar do máximo ser estabelecido em 50, né, sempre que possível, procurar adotar a pressão estática máxima entre 25 e 30 para o quê? Para reduzir perdas reais, porque pressões elevadas levam a maiores perdas, né, principalmente à noite, que você, com a redução do consumo da rede, né, você tem o aumento das pressões. Então aqui o exemplo aqui de estabelecimento de zonas. Então você tem aqui uma zona de pressão baixa, uma zona aqui alta e uma zona média. Aí as divisões entre cada uma dessas zonas, você vai ter então, nas divisões você pode ter um booster ou uma válvula redutora de pressão. Você tem aqui os reservatórios que vão atuar, né, para auxiliar na regulação de pressão. E é isso, né? Em relação às velocidades menores, aí vocês têm a vantagem de favorecer a durabilidade, minimizar os efeitos de golpe de arite, né? Porém, né, vai facilitar o depósito de materiais eventual, né? Em altas velocidades aí você tem você pode usar menos diâmetros menores, né? Aí com isso você tem um menor custo da rede. Porém, aí você também vai ter aumento de perda de carga, e aí você vai ter maior custos aí com bombeamento, né? Ou vai ser necessário uma altura maior, né, dos reservatórios. Você tem maior ruído, né, nas tubulações, e aí você também tem maior gasto de manutenção por conta de maior desgaste por abrasão e cavitação de peças e válvulas, né? Dentro disso aí, né, a norma lá estabelece uma velocidade máxima correspondente à perda de carga de até 0,001 metros por metro, né, evitando velocidades mínimas aí menores que 0,4 metros por segundo. Então ficaria coisas aqui nessa faixa aqui, né. Na prática, o que a gente usualmente adota mesmo é o que, né, verificar aqui as velocidades ou vazões máximas do trecho, e aqui verificar a compatibilidade com os diâmetros comerciais existentes, né. O diâmetro mínimo estabelecido aí, né, para redes secundárias aí é de 50 milímetros, nas redes
principais aí não tem recomendações, né, mas a gente acaba tendo, digamos, até maiores, né, mas aí a norma antiga falava em valores de pelo menos 75 milímetros para populações menores ou iguais a 5.000 habitantes, 100 milímetros maiores que 5.000 habitantes e 150 com zonas densamente habitadas, né. Mas esse valor de diâmetro mínimo vai ser estabelecido também em função de perda de cargas e as questões de vazões disponíveis, né. E aí, em relação ao dimensionamento, a gente vai ter métodos diferentes em função das redes serem ramificadas ou malhadas, né. No caso aí de redes ramificadas, né, você vai ter, né, você tem que determinar então a vazão total da rede, medir o comprimento total da rede. Usualmente a gente faz a distribuição em marcha em relação à extensão de rede, né. Nos trechos aí, então você vai colocar aí a extensão aí, e aí determina então a vazão de projeto de cada um dos trechos, né. E na determinação de dimensionamento, né, sempre você começa pelas pontas secas, que é o que, né? Você tem aqui uma rede ramificada, então aqui a ponta seca vai ser a extremidade final do ramo, né? Que aí nesse ponto aí, então seria que você teria que a vazão seria de jusante seria zero, né? E aí você vai começando a acumular as vazões de marcha lá. Então pega lá o comprimento do trecho, faz a vazão de distribuição em marcha, né? E aí a vazão de dimensionamento vai ser a vazão de montante mais a de jusante. A de jusante é zero, a de montante aí vai ser essa vazão de distribuição em marcha, né? Vezes o comprimento, então dividido por 2. Né? Ficar atento que os limites de velocidade de cada trecho, né? Pressão também, verificar as pressões de acordo com a norma, né? E aí está adotando os valores de diâmetro, sempre inicialmente procurando a partir dos diâmetros mínimos, né? Calcular as perdas de cargas aí, em função aí das vazões de dimensionamento, né? Geralmente a gente vai estar utilizando mais as perdas de cargas da tubulação. As localizadas aí vão ter um menor efeito aqui, né, em relação ao valor final, né? Nesse caso, né? Usualmente, né, uma das formas que são utilizadas aí é de Hazen-Wills, mas também pode ser utilizada a fórmula universal, né? Enfim, são determinadas as pressões disponíveis, né? E aí são verificadas aí então as pressões resultantes aí, né? E aí, em função das pressões resultantes, são feitas as alterações aí, seja aí da cota do nível da água do lençol freático, do reservatório, né? Seja também modificações de traçado da rede e escolhas de diâmetros, né? Isso tudo aqui é lançado, né, numa planilha, né, numa tabela aí que vocês têm aqui a edificação dos trechos, a extensão, então vazão de jusante, vazão de montante, a demanda do trecho, o dimensionamento, a vazão de dimensionamento do trecho, diâmetro adotado, velocidades, perda de carga unitária, perda de carga do trecho, cota pesométrica montante, jusante, as cotas do terreno e as pressões disponíveis. Então vão se verificando as pressões aqui, né? Isso aqui tudo é preenchido, né? Vocês vão ter aqui, vão estar sempre olhando a planta e essa planilha, né? E aí com isso vocês vão fazendo dimensionamento, né? Bom, e aí no caso das redes malhadas, as redes malhadas aí segue um processo um pouco mais complexo que vai requerer, né, cálculos iterativos, né? Mas aí a vantagem que a gente tem é que você vai ter um dimensionamento aí mais econômico, né, para a distribuição de água. Em relação aos métodos de dimensionamento, a gente vai ter dois métodos, né, o método de seccionamento e o método de cálculos iterativos. O de seccionamento consiste em pegar a rede malhada e seccionar aqui as redes aí para ficar como rede ramificada e aí, portanto, dimensionar como rede ramificada fictícia, né? E aí fazendo aqui as correções aí, né? Faz o dimensionamento e verifica se tem se as pressões aí são compatíveis, né? E aí vai se modificando esses seccionamentos até
conseguir fechar com a menor diferença possível aí entre as pressões, né? Já o método aí de cálculos iterativos, então, consiste do que? Né? De fazer uma série de cálculos assim, iterativos, fazer então a soma das perdas de carga em um circuito hidráulico, que ela deve ser nula, as vazões aí em um nó, deve ser, as que chegam no nó devem ser iguais ao somatório das vazões que saem do nó, né? E aí em cada circuito também deve ser mantido então satisfeita a lei da perda de carga aí desse circuito, né? Em relação aí, um dos métodos aí mais utilizados dos iterativos é o método de Hardy-Cross, né? Que aí você tem ou por compensação de perdas de carga ou por compensações de vazões. O mais usual sendo utilizado, né, é o método de compensação de vazões, que se admite uma distribuição de vazões e vai se determinando as perdas de carga aí até se nos cálculos iterativos até você ter um valor aí com menores diferenças aí nesses cálculos iterativos, né? Então, esses mais detalhes, né, sobre dimensionamento, sobre rede de distribuição, gente, vocês encontram aí no capítulo 9 do livro do Tsuchiya. Então é isso, né, gente? A gente se vê então nos próximos vídeos.